Sejam bem-vindos ao Jovem Advocacia Pod. Eu sou Juliana Irineu, advogada, e no episódio de hoje nós vamos abordar o tema Vozes da Defesa. Os desafios, as práticas do direito criminal, as dificuldades, que os advogados iniciantes tiveram nessa área. E ao meu lado hoje estou acompanhada da doutora Cláudia Moura e do doutor Cantuária Filho. Nesse episódio nós vamos relatar, conversar a respeito do início da trajetória, da carreira de cada um, o porquê que cada um escolheu o direito criminal, os desafios dessa área, que é tão assim temida pela sociedade, digamos assim. E eu gostaria de começar perguntando para o doutor Cantuária Filho como foi o início da trajetória da carreira, como foi que o senhor escolheu essa área e por que atuar nessa área. Bem, Juliana, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me formei em 2007 e só vim advogar em 2016. Eu era empresário e tudo. Quando eu estagiei no IBAMA, estagiei na Defensoria Pública, estagiei no eleitoral, queria ir para o eleitoral, mas não deu certo, fui para o empresarial. E quando eu comecei a advogar, ninguém abriu as portas para mim. Então, eu já tinha 33 anos, a única matéria e a única área que eu via que tinha um dinheiro na frente, para eu ir para a delegacia, era o criminal. Motivo pelo qual eu escolhi o direito penal, Era uma matéria que eu gostava, eu estava estudando também para delegado, só que quando eu comecei a estudar para delegado, era 12 horas por dia que eu estava estudando. Comecei a pegar alguns clientes, alguns colegas me contratavam só para peticionar e eu comecei a ganhar dinheiro. Nesse ganhar dinheiro, eu acabei indo direto, enveredando para a advocacia criminal, Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu escolhi a advocacia criminal. E assim, o caminho foi... Essa é a pergunta, O caminho foi um caminho bem lento, Assim, eu não queria esperar os 10 anos, os 5 anos de advocacia para ter uma estabilidade. Retorno financeiro, Eu não poderia esperar. Então, assim, era um caminho lento, mas eu tentei quebrar alguns paradigmas. Com 2 anos de advocacia, eu já tinha pós-graduações. E aí, o pessoal gostou muito. Eu tentei ser o melhor aluno da turma. E eu fui chamado para dar aula, na pós do Legislativo. E fui convidado, para ser presidente da Anacrim, no Piauí, onde não tinha Anacrim. A gente construiu junto com vários colegas, Hoje a Anacrim é o que é, com base numa construção coletiva, e isso me deu uma certa visibilidade, Você ser advogado, presidente de uma associação, te dá um certo respaldo. E aí eu também fui e botei um escritório em São Luís, Sem conhecer ninguém em São Luís. Fui pra lá porque eu tinha um cliente lá e soltei esse cara, dei os cartões. Na época a gente passava a madrugada conversando com os presos no celular, analisando os processos. Isso foi mais ou menos em que ano, assim? 2016, 2017. Então, assim, as redes sociais naquela época não eram tão fortes como hoje. Não tinha nem o WhatsApp direito, Assim, eu conversava com os presos por mensagem SMS. Eles ficavam mandando mensagem, dando nome, aí eu entrava no processo, não era PJE, era Projude. E eu olhava os processos dele e dizia, olha, aqui dá pra trabalhar, aqui é tanto. Aí juntava 5, 6 presos, clientes lá de São Luís. Eu ia para São Luís, tirava todas essas pessoas. E como era mais ou menos a questão, assim, da prospecção, Porque eu acho que a maior dificuldade do jovem advogado quando começa é a prospecção. Ainda mais no criminal, que a pessoa, por exemplo, tá presa. Como é que eu vou fazer para chegar até lá? Não existe uma régua, tá? Essas pessoas que ficam dizendo que vai te fazer ganhar 1 milhão, milhares de dinheiro, são mentirosas, são fake, Não existe isso. Eu fiz 5 mil cartões brancos com a tarja preta. Eu ia para um cemitério, eu ia lavar o carro na beira do rio, eu ia para o supermercado, eu distribuía meus cartões e dizia, olha, o cartão aqui é tarja preta, que nem remédio. No dia que você precisar, eu estou à sua disposição, sou criminalista, tal, e eu dava esses cartões. E lá em São Luís eu soltei um cara que estava 19 anos preso, já tinha direito a um livramento condicional. E quando eu cheguei lá, ele disse, doutor, me dê seus cartões. E eu dei 50 cartões. Desde esse dia, meu celular lá em São Luís nunca parou de tocar. Nunca parou de ser chamado. Quando tinha celulares na época, no presídio, Então eu consegui pegar essa grande experiência, essa prospecção através disso. E um grande detalhe. Do direito penal, nós advogados, muita gente diz que a gente vive... nós não somos advogados
de resultado, né? Nós somos advogado meio. No criminal isso não existe. O advogado criminalista que não solta, o advogado criminalista que não dá atenção para a família, o advogado criminalista que não dá um resultado, uma desclassificação, ele automaticamente ele vai sair do mercado, o mercado não vai selecionar, e a rádio peão dentro do presídio. Se você tem um cliente dentro do presídio que está há 1 ano e você não conseguiu soltá-lo, ele começa a dizer que não foi solto. Que o problema é o advogado. E outros colegas vão dizer, cara, seu advogado é ruim, a nossa classe também não perdoa. E aí é que está o grande problema, né? Porque tem muitos advogados que pegam alguns clientes e prometem que no dia seguinte eu te tiro. Já vi vários casos nesse sentido, e que alguns clientes vieram conversar comigo e falaram assim, doutora, estou me saindo disso porque não foi honesto, não foi transparente comigo. Sim. E aí o que você acabou falando remeteu a essa conversa que eu tive com um dos meus clientes, né? O advogado acaba se queimando naquele meio. Ó, tem até um amigo meu, né, assim, o Gustavo Shoa, né? Uma vez eu estava advogando para uma pessoa, na verdade tentando fechar com uma pessoa, o detento era Lázaro, o nome dele. E aí eu dei o meu preço, não consegui. Quando eu fui lá na custódia, ele bateu no meu ombro e disse, olha, agora sim minha família botou um advogado de verdade. Quem é seu advogado de verdade? Doutor Shoa, ou seja, isso é bacana, porque você tem um nome, né, assim, ele e vários outros Wildes e tal. A gente, com um certo tempo, a gente vai começando a ficar conhecido também. Então, é importante que mostre resultado. É importante que o jovem advogado se preocupe e trate cada caso de forma muito peculiar, né? Com muito zelo, com muita cautela. Para mim é caro. Cada cliente para mim é especial. Porque é deles que eu sobrevivo. Então, se você disser, rapaz, qual é o melhor cliente? Eu falei, todos. O que me dá R$1, o que é pro bono e o que me dá milhões. Porque todos os clientes, é através do resultado deles, que a gente consegue chegar no objetivo. Eu peguei um caso agora de uma grande empresária que estava respondendo um processo de R$700 mil na Caixa Econômica. E aí eu fiz um contrato de êxito, cobrei um valor X e se eu conseguisse reduzir a pena dela, um valor Y. Nós conseguimos, junto com o Ministério Público, a NPP, um acordo de não persecução penal, ou seja, ela não só não vai mais responder o processo, a dívida era um valor quase de R$1 milhão, e ela vai pagar um valor de R$20 mil de acordo de não persecução penal para o processo ficar parado. Então, assim, essa é a importância do advogado estar sempre antenado, sempre buscando agradar, atender o cliente. E a prospecção é assim, é insistir. Parcerias, né? Parceria com a Juliana, parceria com a Cláudia, parceria com os colegas, eu acho que esse é um grande viés. Eu tive grandes colegas que no começo não me deram chances, né? Mas eu pegava e levava processo para eles e eles acabavam, né, ajudando, fazendo com que eu tivesse um amadurecimento muito mais rápido do que se eu tivesse pego um processo sozinho. Porque a experiência, às vezes, vale mais do que o conhecimento técnico, jurídico, entendeu? Às vezes a pessoa sabe o caminho das pedras. Olha, não vamos aqui, vamos ali, vamos fazer isso aqui que sai mais rápido. Vamos direto para o HC, não compensa fazer uma revogação. E aí... Agora, como o podcast ele é voltado para os jovens advogados que ainda estão assim, em dúvida em que área eles vão nichar a sua advocacia, mas que gostam do direito criminal, eu gostaria de perguntar, levando em consideração toda a sua trajetória e experiência, se fosse o Cantuária Filho, hoje, formado, qual erro assim você não cometeria? É o que a gente já falou aqui, né? Eu não venderia minha alma no processo, não prometeria resultado. Eu vejo, inclusive, colegas já com uma certa bagagem. Eu sou sobrinho de fulano, eu sou parente de Beltrano. Eu acho que isso pode dar um resultado momentâneo, mas não iria nessa vertente. E eu teria muito zelo. Assim, dentro do processo, as dores de cabeça que eu já tive no exercício da profissão da advocacia, muitas vezes não foi por minha causa, foi por causa dos clientes. Às vezes o cliente fala demais, às vezes você dá informações que ele não vai compreender e acaba passando para frente. Então, ser cada vez mais técnico, né? E dentro até mesmo do direito penal, focar num nicho. Eu quero o tribunal do júri, você disse para mim que queria fazer a defesa de homens que respondem por questão de violência doméstica. Eu acho que é uma grande tendência, porque estão prostituindo a Maria da Penha. As mulheres estão usando Maria da Penha para tirar o homem da casa dele. A mulher está botando a Maria da Penha, às vezes, por um simples fato de dizer e a palavra proibir dela... o contato do pai, olha, né, com o filho, eu já peguei uns 3 a 4 casos em que tem essa usurpação realmente da Lei Maria da Penha. A mãe criou uma história de que o marido forçava ela a ter relação sexual na frente da criança para satisfazer a lascívia. E aí isso gerou um problema muito grande, porque teve a Maria da Penha, teve o processo de família,
E aí, até ele chegar a mim e contar o que realmente estava acontecendo, a vida desse homem virou de cabeça para baixo. A gente conseguiu arquivar todos os procedimentos, porque não foi configurado nenhum tipo de estupro também, porque ela alegou que tinha um abuso sexual da criança. A gente conseguiu desclassificar tudo, foi arquivado em sede de inquérito. E aí ele saiu daqui, de Teresina. Ele foi embora para uma outra cidade, justamente por conta desse abalo psicológico que ele sofreu nesse período. Tem toda a questão da sociedade, da família em si, né? O jovem advogado, ele tem que entender a responsabilidade. Eu tenho um grupo, né, ajudando colegas, não sei se vocês já estão lá, mas assim, eu vejo às vezes um jovem vai ter uma audiência à tarde, de manhã, ele, doutor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que perguntar, eu não sei como proceder. Então, assim, o direito penal é muito sério, né? Você não precisa ser especialista em direito penal, mas é importante que você chame um colega para fazer uma parceria, é importante que você tenha um mínimo de preparo. Eu não acredito que hoje, né, no Brasil, você consiga ser civilista, trabalhista, previdenciarista, direito médico e direito criminal, direito público e direito eleitoral. Você pode saber um pouquinho de alguma coisa e complementar. Eu posso ser criminalista e entender um pouco de tributário para pegar penal econômico, né? Eu posso gostar de júri, saber criminologia, medicina legal, trabalhar um pouquinho de direito médico, né? Mas é totalmente atuar na defesa de direito médico, é muito melhor fazer uma parceria. Então, o que eu recomendo para o jovem advogado é que ele procure ser especialista na área, que ele procure se aprofundar, ler. Uma vez o Cacai disse que você deveria ler até revista em quadrinhos. Então, quando você lê, você tem dialética, você tem oratório, você consegue discorrer sobre qualquer assunto. Eu gostava, quando eu era mais novo, ler a bula de remédio, porque meu pai era médico. Então, leia. O importante é que leia. Se ler, você vai conseguir falar qualquer coisa. É verdade. E você, doutora Cláudia, como foi o início da carreira? Por que o direito? Por que o direito criminal? Você é mulher e, assim, geralmente as mulheres têm esse receio de ir para essa área porque é uma área, assim, tradicionalmente dominada por homens, né? E, assim, você, como foi essa trajetória? Como foi esse início? Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher e atuar nessa área? Algum tipo de assédio, algo do tipo, assim? Antes de tudo, a minha mãe não queria que eu cursasse direito. Então, o preconceito já vinha dentro da minha casa. Minha mãe, não quero filha advogada porque tem aquela falsa crença. Advogado é defensor de bandido. Só que não é isso que acontece. Entrei no curso de Direito. Tinha passado no curso de odontologia, que era o curso que ela queria. Inclusive, gerou uma briga dentro de casa, porque eu preferi ir para a área do Direito. A área da saúde é linda, mas eu nunca tive essa interação. Sempre, desde quando criança, eu falava, eu quero ser advogada. E tive um apoio de um amigo também maravilhoso, Dr. Clécio Araújo, juiz federal. Ele que incentivou, conversou com a minha mãe, falou assim, olha, deixa ela aí, que é a vocação dela. E aí eu tive o apoio dessas pessoas. Me graduei em 2018, mas só comecei a advogar em 2020. Porque assim que saí do curso de graduação, eu tive uma estafa mental. Porque eu estava estudando, além para a faculdade, estava estudando para concurso também. Porque esse mesmo meu amigo, Dr. Clécio, ele queria muito que eu fosse para procuradorias. Isso que eu te vejo sendo procuradora federal. Só que eu tentava, assim, eu não me identificava muito bem, porque eu sempre, na graduação, me interessava para a área do direito penal. Me lembro no primeiro dia de aula, meu professor foi o Dr. Lucas Villa. Fiquei maravilhada com as aulas dele, pelo jeito dele filosofar. Em sala de aula, não, vou me apegar nessa disciplina aqui, eu quero seguir igual a ele, porque eu acho ele fantástico. E aí, me formei em 2018, comecei a advogar em 2020, porque tive essa estafa mental, e apareceu a pandemia. Então, foi tudo muito complicado. Aí, em 2020, a gente não recebia apoio de alguns colegas advogados, tive que me aventurar sozinha, até que eu comecei a trabalhar em parceria com o escritório daqui de Teresina. Fiquei até no início desse ano e montei o meu escritório atualmente, né? E foi daí onde é que eu tive mais afinco na parte criminal. Em relação a preconceito, a gente, como te falei, já vem da família, né? O fato de você ser advogado criminalista, o pessoal não entende, e aí meio que já começa uma crítica. Mulher, advogada criminalista. Inclusive tinha vizinhas lá que falavam assim, advogado porta de cadeia. Eu nunca fui pra porta de cadeia. E
não é algo assim que eu critique. Se for necessário, a gente vai para a porta de cadeia, porque lá onde é que os nossos clientes estão pedindo o nosso amparo, né? Mas a gente percebe que tem esse certo preconceito de todos aqueles que estão em volta. Mas eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito por parte dos colegas profissionais ou as autoridades que eu já cheguei a trabalhar frente a frente. Só fazendo um adentro aqui no da Cláudia, eu fui para a porta de cadeia. Quando eu comecei a advogar, eu cheguei aí, passei 6 meses indo para a central de flagrantes. Só que realmente é um ambiente bem complexo, porque você passava a noite sem dormir. Aí de manhã já estava sendo implementadas as audiências de custódia. E aí de manhã você não tinha cabeça para fazer a audiência de custódia, terminava a audiência de custódia e fazia um HC. Então assim, eu sentia muita dificuldade. Respeito os colegas que optam por essa porta de entrada. Eu acho que todo aprendizado, né? Às vezes é o único caminho que a pessoa tem ali, né, para iniciar. Sim, sem dúvida. Então assim, todo aprendizado é válido, tudo vale. Né? Desde que você tenha consciência da responsabilidade, da moral, do compromisso, da ética, né? Então assim, eu fui para a porta de cadeia literalmente. Minha família sempre bate muito, né? Assim, eu tenho um irmão bolsonarista e tenho um irmão petista, e tem uns que dizem que eu sou petista porque eu sou criminalista, outros dizem que eu sou bolsonarista, e eu prefiro ser centrão, mas assim, ainda sou advogado do diabo porque eu sou criminalista. Mas faz parte do negócio. Em relação a esse preconceito que a sociedade tem com os advogados criminalistas, como é que vocês se defendem? Como é que vocês fazem para mudar, tirar essa visão de que o advogado criminalista não está ali para defender o fato criminoso em si? Juliana, as pessoas só falam do advogado criminalista quem não precisa dele. Então, assim, muitas vezes você vai ver, né, o próprio Sérgio Moro prejudicou a advocacia criminal, perseguiu os advogados criminalistas e hoje precisa de um advogado para fazer a sua defesa. Então, eu acho que a advocacia criminal, ele é a sua última voz, é a esperança de quem está preso, ele é as mãos, os pés de quem não tem mais esperanças, e muitas vezes a sociedade já excluiu. Eu tenho um sonho que o sistema prisional, que os juízes e os promotores conheçam o sistema prisional, mas que sejam obrigados pelo CNJ a conhecer a realidade das cadeias, né? Que lá é apenas um depósito de seres humanos, né? Então, assim, o que eu digo sempre, que o advogado criminal ele não defende o crime. O advogado criminal ele defende direitos. Direito do criminoso, direito da vítima, se nós formos contratados para defender a vítima também, como assistente de acusação, nós defendemos direito. Se o direito deve prevalecer, legal. Se o direito não deve prevalecer, então vamos para a ditadura. Então eu digo sempre que eu não defendo crime, eu quero que todos os bandidos sejam presos e respondam nos rigores da lei, mas que não sejam punidos além da pena devida. Porque nós temos muitas injustiças hoje no Brasil. Justamente defender o cidadão das arbitrariedades do Estado, né? Está acontecendo demais, principalmente com essas operações que estão fazendo agora. Já ia chegar lá. Operações midiáticas que não respeitam o mínimo dos direitos dos cidadãos que estão sendo investigados. Em relação a essa questão da mídia, vocês acham que ela atrapalha em relação à defesa ali do advogado no processo, a imagem do seu cliente, do acusado, da vítima? Acha que eles têm alguma interferência em relação a isso? Eu vejo que a Secretaria de Segurança, né, o Chico Lucas, que é colega advogado, ele tem feito um belíssimo trabalho, né? Mas eu vejo que tem ultrapassado muitas vezes alguns limites, talvez nem por culpa dele. Eu acho que até os próprios delegados, os próprios agentes de segurança que fazem podcast, fazem uma série, botam musiquinha no fundo, prendem as pessoas. Eu acho que não precisa quebrar o portão de todas as operações. Eu acho que não precisa derrubar, porque ali é um patrimônio, às vezes é uma casa alugada, então há um dano. Porque ele pode fugir. Fugir como? Com um helicóptero em cima, com a casa toda cercada. Eu acredito que... mas batemos. Não, a filmagem não mostrou você batendo. Mostrou você quebrando. Então eu acredito que é um excesso. Então existe inclusive a lei de abuso de autoridade. Meu pensamento, né? Eu converso com alguns policiais, alguns delegados amigos, eles dizem, não, mas é porque a gente precisa pegar o fator surpresa, eles podem dispensar droga, podem esconder arma. Cara, mas se eles dispensarem droga, esconderem arma, vocês vão ter que achar. É o papel da polícia. Não, mas isso não faz com que, porque às vezes a polícia possa quebrar o patrimônio daquele cidadão, né? Às vezes a casa não é nem dele. E outra,
ele tem pessoas ao redor dele. Não é porque ele escolheu viver a vida do crime que o filho dele tem que ser acordado daquela forma, que a mulher tem que ser daquela forma. Ah, mas ela vive com ele. Não, olha, às vezes a mulher não sabe. Às vezes ela sabe, outras vezes não. Então nós não temos uma bola de cristal. Eu acho que a advocacia criminal é isso. Essa questão das mídias, penso eu, que no Piauí os juízes, eles pegam muito a questão das mídias, dos jornais, dos blogs, dos Instagrams, né? E isso prejudica a uma eventual soltura. Já no Maranhão não tem isso. No Maranhão o juiz prende sim, no Maranhão o juiz solta sim. Lá eu não vejo um judiciário querendo passar a mão em cima, né? Querer agradar. O judiciário é totalmente independente do poder executivo. Já no Piauí eu vejo que há uma sintonia, né? Hoje o judiciário senta com a Secretaria de Segurança, a OAB não é chamada, não faz parte, né? E eles discutem segurança sem a participação da OAB. Senta a polícia, senta o promotor e senta o juiz. Cadê a OAB? Cadê a Defensoria Pública? E isso acaba prejudicando a toda a sociedade. No início do ano eu peguei um caso que repercutiu muito também chegou a sair no Encontro com Fátima, pra tu ter ideia. Foi até tag do Encontro com Fátima. E aí a mídia estava muito em cima. Começou a surgir muito fake news. Começou a surgir muita falsa acusação. E aí, o que eu sempre prezo pelo meu cliente? Não vamos dar entrevista, não vamos aparecer, vamos esperar a poeira baixar até a gente saber o que a gente vai fazer. Por quê? O tribunal midiático. Você entra numa página de fofoca, os comentários, todo mundo crucificando ali a pessoa, ai, que fez, que tem que morrer, que tem que ir pra cadeia. E não é bem assim, né? E a gente sabe que agora o judiciário ele tá baseando não mais um indúbio pro réu, e sim indúbio pra sociedade. E aí começa a ter o perigo na defesa do advogado criminalista e a defesa da liberdade daquele teu cliente, entendeu? Então eu sempre evito expor os meus casos pra mídia. Por mais que gere muita comoção, tem que dar alguma entrevista, tem que falar alguma coisa. Não vão falar nada. Então, vocês acham que, por exemplo, pegar um caso de grande repercussão e chegar a dar uma entrevista, vocês, na visão de advogado agora, eu vou dar entrevista porque eu peguei caso tal e pra mim isso vai ser benéfico em relação à prospecção, à visibilidade. Vocês, então, preferem se isentar dessa visibilidade pessoal pra proteger, né? Às vezes pode ser um tiro no pé. Eu vejo, por exemplo, existe aquele caso, né, e não estou julgando a atuação da defesa, mas, por exemplo, aquele caso daquele rapaz que teve a morte, né, da estudante da UFP. Todas as teses defensivas, a defesa adiantou, né? E aí toda vez que a defesa dizia que ia fazer algo, o Ministério, a polícia ia por trás não, ia investigar para quebrar aquela tese defensiva. Eu vejo que o advogado ele pode sim, na verdade, expor alguns fatos, mas se ele não teve acesso ao inquérito, se ele não sabe o que se trata, eu acho que ele pode dizer, olha, eu preciso ter ciência do que aconteceu, o meu cliente está à disposição da justiça e nós, em momentos oportunos, iremos nos manifestar. Já em crimes contra a vida, quando você se cala muitas vezes e é de grande repercussão, eu vejo que vale a pena. O Daledoni, né, nos 300 de Espartas, ele fala que se você deixar só a mídia bater, ela acaba criando uma opinião na sociedade, onde no júri popular aquela sociedade já tem uma opinião formada. Acaba se influenciando. Quando o advogado chega, epa, não é assim não, eu vou desconstituir essa acusação. Teve o caso lá do lutador de jiu-jitsu, né, que foi morto, era de judô, mas na verdade, antes dele ser morto, a filmagem só apareceu ele sendo morto pelo policial. Mas antes do policial matar ele pegou o copo para beber, ele bateu na cara do policial, porque era lutador, e isso não dá o direito dele fazer o que faz. E aí a defesa deu entrevista, antecipou alguns passos e ela desconstituiu. Então, assim, cada caso é um caso, né? No direito penal, a gente não pode usar uma régua como na matemática. Mas eu concordo contigo. Eu acho que o menos é muito no direito penal. Menos entrevista, menos exposição, menos falar, ele é muito. Porque a polícia ela tem indícios de autoria, indícios de materialidade. Quando você fala demais, acaba que esses indícios se tornam uma realidade concreta e acaba criando a convicção para o investigador, né, para o delegado, e você pode se prejudicar. A doutora conseguiu, no inquérito policial, desindiciar um cliente dela, né? Ou seja, o menos
é mais no direito penal. Em relação, assim, vocês têm alguma repulsa, assim, em relação a algum crime? Eu não defendo isso, eu não pego isso. Algo pessoal, assim, de vocês ou não? Ou para vocês, como criminalistas, vocês não fazem essa diferenciação? Todo mundo é um cliente, todo mundo merece defesa. Eu acredito que cada caso é um caso, né? Antes de você ter uma repulsa, você tem que primeiro analisar o caso. Em relação a crimes à dignidade sexual, que geralmente alguns advogados criminalistas preferem não pegar. Eu não gosto de defender estupro de vulnerável. Por 2 fatores. Eu acredito na ressocialização, sim. Eu acredito no poder de arrependimento, sim. Então, às vezes a pessoa vai presa, ela se arrepende, então há ressocialização. Infelizmente, o sistema não permite que essas pessoas se arrependam, não permite que essas pessoas mudem de vida, não dá oportunidade de trabalho, de curso. O sistema é bruto. Mas o estupro de vulnerável, o homem, para ter uma relação sexual, ele precisa, além da vontade, de um estímulo nervoso. Então, se ele teve aquele estímulo para uma criança, ele tem aquela lascívia à criança. Então, se ele sair, ele vai cometer novamente o crime. Então, eu tenho essa certa dificuldade. Eu defendo, sim, alguns estupradores, alguns casos de acusados de estupro, mas eu peço sempre, eu quero 2 coisas. Primeiro, me convença que você é inocente. E eu peço para ele conversar. Se ele for réu, eu confesso, eu não pego. E segundo, compre minha alma. Eu cobro um valor acima do que eu cobraria, para que, se ele pagar a minha consciência, eu possa pegar. Mas antes ele tem que me convencer. Se ele me convencer que é inocente, eu pego aquela causa. Mas se eu não ficar convencido, se eu souber, se ele for réu, eu confesso. Teve um caso que eu peguei, ainda está em andamento, mas era um policial, e eu conversando, ele simplesmente assumiu, contou alguns detalhes, e eu, infelizmente, cheguei para a família, disse, olha, aconteceu isso, aconteceu assado, eu não recebi tudo, já fiz até isso, eu acho que vocês devem mudar de advogado, porque eu tenho dificuldade de dar a absolvição que vocês querem, porque eles queriam que a gente absolvesse. E o advogado criminal, ele não consegue, ele não pode prometer essa absolvição, ele pode prometer a pessoa ficar solto, conduzir o processo, que ele ande no tempo razoável, ou que ele faça recursos dentro da legalidade para que ele possa responder em liberdade o máximo que puder, garantindo o direito à presunção de inocência, o direito constitucional. Então, acho que esse é o papel da defesa, sem tumultuar o processo. Mas quando a parte quer que você absolva algo que nem você acredita na absolvição, às vezes vale a pena você tirar o chapéu e dizer, olha, esse caso para mim não dá. Mas estupro para mim, realmente, de criança, quem é pai, eu tenho dificuldade. Estupro de vulnerável realmente bem complicado. Em relação a alguma habilidade especial, assim, você que é advogado criminalista, você tem que saber fazer isso. Porque não é só, a gente sabe que hoje em dia não basta saber o direito, não basta saber a técnica, a gente tem que saber se desenrolar. Assim, vocês têm alguma dica para os jovens advogados, para eles também olharem para isso? Além da questão de se especializar, né? O advogado criminalista, ele tem que ser muito estrategista, né? Além do tempo de prática, que é de extrema importância, tem que ter atualização, tem que ter estratégia. Advogado criminalista que não tem atualização e não tem estratégia, em relação a é descartado. Eu vejo alguns advogados muito arrogantes, né? Eu particularmente, né, respeito todos, mas eu acho que você se postar como advogado, você estar bem vestido, você chegar numa delegacia, apresentar sua carteira da OAB, por que eu tenho que apresentar? Apresente. Olha, sou advogado, vim acompanhar aqui fulano de tal. Eu acho que você chegar, falar com a autoridade policial, pedir para que doutor, meu cliente vai falar, mas eu queria ler o processo antes, eu queria ver o inquérito, até para que você oriente o cliente, você não chegar lá de supetão. Eu acho que o advogado, ele dá um bom dia, uma boa tarde, ainda que o servidor não fale com ele, dê um bom dia, dê uma boa tarde, porque o advogado criminalista, ele já vive na pressão direta da família, da casa da mulher, do esposo, né, da sociedade, da família dele, da mídia, dos outros colegas advogados, da polícia. Então, o advogado criminal, ele é passado na casca do alho. Quando você me bota, agora eu vou trabalhar no eleitoral, eu gosto de eleitoral, mas eu vejo algumas circunstâncias e eu não me tremo, sabe? Eu tô tão acostumado com pressão que eu vou já conduzo com muita tranquilidade. Eu faço audiências de outras áreas que não seja a minha, claro, acompanhado por colegas especialistas nas áreas, e eu consigo desenvolver muito bem. Então, o que eu recomendo sempre?
a principal coisa que o advogado tem que ter, dialética e fala. Então o advogado tem que ler. O criminalista ele tem que conseguir falar e quem lê consegue pensar rápido. Então ele tem que pensar rápido porque são segundos, né? Às vezes uma inquirição, às vezes você pega na instrução você consegue causar uma dúvida ou destituir. Então esse é o principal ponto. Segundo, ser educado, não custa nada. Vocês duas não precisam ser minhas amigas, mas se nós formos respeitosos uns com os outros, até mesmo no processo, até mesmo eu subestabelecer para vocês subestabelecerem para mim, eu acho que gera uma sintonia, né? Que nossa classe às vezes não tem esse respeito, muitas vezes não tem. Então eu acho que é uma das peculiaridades e obrigatoriedades da advocacia como um todo, em especial criminal, é ter esse respeito, saber falar e sempre tentar ser educado. A educação, a sutileza abrem portas. É verdade. E para finalizar, né, a gente já está encerrando o nosso tempo, vocês têm uma dica, uma mensagem de apoio para quem está assistindo, para quem realmente tem interesse? Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo esse podcast e que gostam do direito criminal ali, gostaram de ver e aprender aquilo ali durante a faculdade, eu tenho certeza que eles se interessaram mais depois de ouvirem vocês. Aí, assim, vocês querem deixar alguma mensagem para eles, de encorajar? Eu sei que o doutor é muito engajado nas redes sociais, eu vi lá no Instagram. E a doutora Cláudia também. Bem, o que eu posso dizer é que o direito ele é lindo, né? Advogar é maravilhoso. Então, sempre que você optar, se realmente você optar, advogar seja qual for a área, lembre que você é a esperança de quem te procura, né? Seja do aposentado, seja do direito médico, seja da pessoa que quer fazer um divórcio. Muitas vezes a mulher tem medo, né, de conversar com o marido para dividir os bens, porque acha que o marido às vezes quer ocultar, porque acha que não pode dividir a metade para ela. Seja nós, advogados criminalistas, dentro da questão da defesa, porque a mãe, o pai, os irmãos chegam lá na esperança de que ele seja inocente, que ele esteja sendo injustiçado. E você tem que ter a ética, a tranquilidade, a coerência, dizer, olha, vamos analisar. Olha, o que tem é isso, vamos ver uma forma de conduzir, vamos ver se cabe a modalidade culposa ou se realmente houve o dolo, vamos ver o que se dá para desclassificar, vamos ver se é um caso de uma confissão. Então o direito hoje, ele é bem relativo. O que eu posso dizer a você é que sempre esteja preparado, sempre esteja qualificado, sempre esteja antenado, como Cláudia disse, reciclando, estudando, lendo e com os pés firmes, não venda sua alma. Porque o preso, o cliente criminal, ele entra na casa de uma pessoa, ele mata uma pessoa, ele assalta uma pessoa, ele tem muita frieza. Então não acha que ele não vai fazer isso com o advogado. Se o advogado mente, se o advogado enrola, se o advogado toma aquele dinheiro que para ele é suado, que é da família dele, e não faz nada, eles vão tomar satisfação. E é muito comum a gente trabalhar e eles ainda acharem que não foi feito nada. Isso é verdade. Outra pauta aqui, só para finalizar, em relação ao procedimento de segurança na advocacia criminal, como é que você se precavem? Assim, teve aquele caso daquela jovem advogada, né, que não era criminalista, mas ela pegou uma demanda em delegacia e aí ela deu carona para um cliente. E aí no final... Eu nunca dou carona para cliente. Eu tenho esse receio porque a gente não sabe o que pode estar esperando. O cliente pode não fazer nada contra você, mas aquele que tem algo contra o cliente, ele pode estar fazendo com o seu cliente e com você. Então eu prefiro sempre chamar o Uber, botar o cliente, caminhar ele para casa dele e dali eu também seguir o meu caminho. Eu acho que isso é mais seguro para o advogado também. Eu já dei muita carona. Eu tinha uma mania de buscar o preso no presídio no começo. E eu achava aquilo o máximo, né? Levar ele para a família. Mas realmente hoje eu vejo com muita cautela. Eu marco com a família, eu vou lá, eu não consigo ir lá, eu vou para outro compromisso. Quando é para delegacia também, eu evito ir com o cliente, eu digo, ó, vá para lá, chegue meia hora antes, uma hora, que eu quero conversar com você antes. Ou então eu já estarei lá. Obviamente existem alguns casos do cliente não ter transporte. Né? O direito penal, a gente defende o PPP, preto, pobre, o periférico. Então, assim, 90% do direito penal são pessoas de periferia, de baixa renda. O colarinho branco é minoria, até porque essas pessoas não respondem processos criminais. Então, eu tenho essa cautela. Sou a favor que o advogado ande armado, tenha o porte de arma, porque às vezes eu estou te defendendo, mas a Cláudia não gosta de ti. Então,
ela não gostar de ti, ela vai ficar com raiva de quem está te defendendo, que sou eu, advogado, que não tenho nada a ver com a briga de vocês. Então eu acho que o advogado deveria sim poder andar armado. Não vai evitar que aconteça nada, mas é uma forma de ele se resguardar, de se defender. Sei que é algo bem complexo. Se eu pudesse, teria carros blindados. Sim. Eu acho que seria bem legal o carro blindado. Se eu pudesse, eu andaria. Não posso, não ando. Também não quero carro usado blindado. Não acho que seria legal. E muita cautela. Acho que você se resguardar, não precisa que o cliente saiba onde você mora. Meus clientes não sabem onde eu moro. Tem noção. Meus clientes não vão na minha casa. Eu já dou o meu celular, e meu celular é 24 horas ligado. Então eu não gosto, se o cliente chegar na minha casa, eu não vou atender. Eu tenho 3 Rottweiler lá e eles vão estar soltos, certo? Pode cair a campainha, eu não vou atender. Se ele quiser falar comigo, ele fala no celular. Dessa forma. Dessa forma. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Vocês também que ficaram até o final assistindo aqui esse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem aí com jovens advogados, alguém que tem interesse em atuar na área criminal, que é uma área muito bem proveitosa, né? Assim, eu acho que assim, a advocacia criminal em si, de todas as áreas do direito, ela é a que mais você se sente de fato um advogado, que você está ali no campo de defesa, é totalmente diferente das outras áreas. E assim, pela experiência que eu tive, atuando, eu não tenho pouco tempo de advocacia, eu tenho 2 anos. Mas assim, de todas as áreas do direito, a advocacia criminal realmente ela é apaixonante. É isso.